Agora sim. Pronto, ótimo. E aí, pessoal, mais uma vez uma boa tarde, tá? Como vocês estão vendo aí na tela e como viram na imagenzinha que a gente disponibilizou, o título da minha palestra de hoje é A Ação Humana sobre a Poluição por Plásticos no Oceano. E, bom, algumas coisinhas rápidas aqui sobre a apresentação. Eu vou estar fazendo a apresentação para vocês de alguns pontos principais e eu tentei trazer para vocês, como eu sei que a gente tem um público muito amplo nessa palestra, eu tentei trazer um conteúdo um pouco mais simplificado, tá certo? Para que todo mundo pudesse entender, mas ao mesmo tempo também eu me aprofundei em algumas coisinhas para que vocês entendam o assunto completo. E como está aqui na imagem, o meu nome, como também a Vitória já falou, é Lucas. Lucas Inícios, eu sou aluno da Universidade Estadual da Paraíba, da UEPB. Eu faço o curso de Ciências Biológicas, estaria tecnicamente no meu penúltimo período, mas a gente teve um atrasinho, né? Mas enfim, né, por causa da pandemia. Mas eu já trabalho com plásticos há um certo tempo. Eu faço parte desse laboratório bonito que está aparecendo na logo ali embaixo, que é o Laboratório de Ecologia de Peixes, apelidado por nós que fazemos parte como LEP, tá? E a gente desenvolve várias pesquisas que também, se vocês quiserem dar uma olhada depois, eu posso disponibilizar alguns materiais para vocês sobre uns trabalhos muito legais que a gente faz, tá? Especificamente, eu trabalho com plásticos, microplásticos em específico, tanto em praias urbanas como em estuários, tá? A gente está desenvolvendo um trabalho que está quase terminando nesses dois ambientes. Mais para frente eu vou explicar direitinho para vocês. E nesse trabalho, a gente está avaliando coisas muito importantes. Vocês vão entender daqui a pouco. Mas para a gente começar a compreender como o plástico, essa questão da ação dele sobre o meio ambiente, eu acho que é importante a gente entender como é que tudo começa, como é que surge isso. Bom, o plástico em si, ele vai estar surgindo de maneira não totalmente sintética lá em meados de 1856. Porque era muito comum, talvez vocês já tenham visto, a utilização de materiais como marfins, chifres de animais, todos eles para a gente utilizar para fazer várias coisas, até bolas de bilhar, de sinuca e assim por diante. Mas aí, lá no início, no ano de 1900, a gente tem a produção do primeiro plástico sintético, que é esse aqui, ó, que vocês estão vendo na imagem, que é a baquelite. A baquelite, ele é um plástico que a gente usa até hoje. Você possivelmente tem uma baquelite na sua casa. Para você ter uma ideia por que eu estou dizendo isso, a baquelite é aquilo que a gente usa. Geralmente, as empresas colocam nas panelas, frigideiras e assim por diante, esses demais utensílios. Aquela parte preta que a gente segura como suporte. Isso aí é o baquelite. Pelo menos, muitas vezes é utilizado ainda esse material. E aí, pessoal, inicialmente o surgimento do plástico foi muito bom. Porque, para vocês terem uma ideia, se utilizava muito marfim de elefante, por exemplo, antes para se utilizar para fazer alguns utensílios que posteriormente foram feitos usando plástico. Então, inicialmente, a produção do plástico, a comercialização e a utilização dele foi muito boa, porque aí você conseguia poupar um recurso. E além do que, o plástico, ele tem características únicas. Ele é totalmente moldável, você consegue mudar ele na forma que você quiser. Ele é extremamente resistente e ele tem uma durabilidade muito grande. Para nível de consumo, isso é muito bom. Mas a gente vai ver daqui a pouco, para a natureza, se não é descartado da maneira correta, isso é péssimo. E aí, o plástico ele vai começar a se popularizar entre as pessoas. A passos relativamente rápidos, tá? Mas aqui no Brasil, especificamente, é na década de 50 para 60 que vai se tornar um artigo, digamos que de luxo para as pessoas. Ter algum utensílio na sua casa feito de plástico era algo que atribuía um valor ao utensílio. Você podia dizer assim, eu tenho um utensílio de plástico. Era como se você tivesse um poder aquisitivo grande por possuir isso, tá? Para muitos, talvez se recordem que há um tempo, ainda assim aqui no Brasil, ainda não era tão comum sacolas de plástico. A gente ainda utilizava muito aqui sacola de papel, outros caixotes de madeira e utensílios assim. Mas com o tempo, como os materiais advindos do plástico, eles são mais rentáveis, no sentido de que são mais baratos e mais resistentes, foi tendo uma gradativa substituição. As pessoas começaram a utilizar mais o plástico, mais e mais e mais e mais o plástico. E aí o plástico também ele foi assumindo vários papéis na nossa dinâmica social. Quando você pensa, por exemplo, que você está com sede, você já imagina, quando você está andando numa rua, num ambiente assim, que você vai comprar uma garrafa de água e essa garrafa ela vai ser feita de quê? De plástico. Quando você imagina algum recipiente para colocar comida ou utensílios no geral, você imagina já na maioria das vezes, de plástico. Então aí é que tá, o plástico começou a se tornar popular. E ele assumiu várias formas, cores e funcionalidades. Para vocês terem uma ideia,
A gente usa plástico em quase tudo que a gente faz. Você consegue imaginar na sua casa, no seu ambiente onde você vive, alguma coisa que não tenha plástico? Em algum determinado local, na cozinha, na sala? Para vocês terem uma ideia sobre isso, os plásticos estão em coisas que a gente nem imagina que estão. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem esse fato, mas que a gente tem microesferas de plásticos em muitas pastas de dente, tá? Então isso é uma coisa que você fica pensando que o plástico está cada dia mais sendo presente no nosso cotidiano. Mas aí tudo bem, né? Você compreende que o plástico ele tem essa alta funcionalidade, ele tem esse custo-benefício pequeno. Mas qual é o problema? O grande X é porque o plástico ele tem uma durabilidade muito grande, como eu já falei para vocês, certo? E por ele ter uma durabilidade muito grande, se ele não é bem descartado, ou se ele não é bem reaproveitado, ele se torna um resíduo sólido muito persistente no ambiente. E por ser um resíduo sólido muito persistente, muito durável, ele acaba se tornando um perigo para toda a biota daquele ambiente ali que ele acaba caindo. O Thompson, em 2004, ele fez um estudo. Esse estudo, infelizmente, não dá as referências, mas eu posso mandar depois para vocês. Ele fez um estudo interessante. Ele constatou que desde 1960 o plástico está começando, ele começou desde 1960 a cair no oceano. Então, o primeiro dos estudos que vai mostrando, ó, a gente tem uma noção de que desde 1960 o plástico vem se acumulando no oceano. Mas se o plástico fosse só em pequenas quantidades no oceano, já seria um grande problema. Mas o X é que não é pequena quantidade. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo da Plastics Europe, do ano 2016, que ele estima que existem mais de 1 bilhão de toneladas de plástico sendo produzidas. E quando você vai olhar os estudos, que assim varia de país para país, de região para região, mas geralmente gira em torno de 60 a 80% do plástico não é devidamente descartado. Então, assim, você começa a imaginar a quantidade de plástico que vem se descartado no ambiente. A gente tem muito estudo com plástico nos oceanos, muito estudo com, assim, nem tanto, mas tem ainda estudos, de certa forma, importantes, em uma grande quantidade, com plásticos no solo também. Mas hoje a gente vai focar com os estudos do plástico no oceano, tá? Que não só é porque é a área que eu trabalho, mas porque é uma coisa que está sendo evidenciada muito forte. Porque a gente tem cada vez maior uma presença de plásticos no oceano. Se vocês já viram alguma matéria de revista, há um tempo atrás surgiu a notícia de uma ilha de plástico flutuante que acaba ficando ali flutuando no oceano. Isso causou uma polêmica muito grande. Mas eu quero que vocês entendam que, embora que novo, isso não é uma coisa que é desconhecida pelos especialistas, tá? Tem estudos desde a década de 70 que trabalham com essa perspectiva de observar esse plástico no oceano. A diferença é que se você fosse perguntar para um pesquisador de uns 10 a 20 anos atrás, talvez ele não imaginasse o impacto que esse plástico fosse causar ao meio ambiente, como hoje em dia a gente conhece. E ainda está conhecendo, tá? Cada dia mais, se você for acompanhar essa parte de descoberta dos plásticos no oceano, cada dia mais você encontra alguma notícia, algum artigo que vai mostrando que esse conhecimento está avançando. E cada vez mais a gente observa como o plástico está sendo danoso para o meio ambiente. A gente vai ter uma parte na palestra mais para frente um pouquinho sobre o que é esse dano que ele tem causado. Mas eu destaco para vocês que é um dano que está cada vez mais a gente descobrindo que ele está aparecendo, está surgindo e está prejudicando o meio ambiente marinho, tá? É uma coisa muito atual. Embora que a gente já esteja lutando há um certo tempo contra a poluição por microplástico, por plástico no geral, a gente cada dia descobre mais que a gente tem mais desafios. Porque antes, para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui rapidamente, antes a gente pensava, por exemplo, que o plástico, ele, quando estava no meio ambiente, ele não teria um potencial tão grande de dispersão. Por exemplo, eu jogava o plástico aqui nessa praia, ou nesse estuário aqui que eu tô, e eu imaginava que ele ficava por ali, ou ficava nas regiões circunvizinhas. A gente sabe hoje em dia que a gente tem plástico em vários ambientes marinhos, em fossas abissais, ou seja, locais com alta profundidade oceânica, você encontra plástico. Em ilhas que tecnicamente são desérticas, onde não tem ação humana nenhuma, você está encontrando plástico se depositando ali nas areias daquelas ilhas. Então, hoje em dia, a gente está tendo compreensão do real impacto. E essa compreensão só tende a aumentar, o que torna mais preocupante e mais necessário estudar mais e compreender essa temática, tá certo? Mas para a gente entender exatamente, a gente tem que começar do básico. Como é que acontece essa entrada do plástico? Porque que você sabe que tem a presença do plástico, eu falei para vocês, sabe? Mas como é que ocorre essa entrada dele? Basicamente, ela ocorre em algumas segmentações, tá certo?
A primeira delas, que eu destaco para vocês, são os macroplásticos. O que é um macroplástico? Macroplástico compreende o plástico que gira em torno de 2,5 cm, tá certo? Acima. Ou seja, pode ir até 1 metro, uma caixa d'água e assim por diante. Um objeto muito grande. Isso aí é importante, pessoal, porque a gente tem que compreender também como ele se comporta. Então, entender esse tamanho é legal para a gente compreender como ele está se comportando ali no ambiente. Esse que eu falei para vocês é um macroplástico. De exemplo, você já pode imaginar, por exemplo, uma garrafinha de água que acaba sendo descartada. É um macroplástico. As especificações por tamanho, elas variam muito, tá? Tem pesquisadores que vão definir a partir do macroplástico para trás, ou seja, menores, eles vão ter pequenas alterações de definição. Eu adotei uma definição aqui com vocês, que foi uma definição que eu utilizo nos meus trabalhos, porque eu vejo que é a mais recorrente na bibliografia, tá? E é essa que eu vou falar para vocês. Sobre o macroplástico, entre eles eu posso dar exemplo para vocês, como eu já falei, as garrafinhas de água, seringas, tá? Que a gente vê muitas vezes descartando, que no caso a gente considera como rejeitos hospitalares, tá? Caixas, garrafões de água e muitos outros desses utensílios. E por incrível que pareça, vocês podem pensar até, é, isso não é tão comum. Talvez não exatamente onde você conviva, mas na verdade é muito comum. O oceano está servindo de despejo desses materiais. Mas aí o que é que acontece? Tanto esse material ele pode ser despejado nesse tamanho e permanecer neste tamanho, como muitas vezes ele pode ser fragmentado. Ou ainda assim ele pode ser enviado pequeno. E aí é que entra o mesoplástico, tá? O mesoplástico, como nessa imagenzinha, ele é menor do que o macroplástico. Mas ele não é tão pequeno, não tão pequeno, perdão. Ele varia de 5 milímetros a 2,5 cm, tá certo? E aí, esse mesoplástico, ele tanto pode vir advindo da fragmentação desse macroplástico, ou seja, por exemplo, uma garrafinha PET. Ela sofre a ação ali do ambiente e ela se degrada, é quebrada, fragmentada e vira pedaços menores. Com ao mesmo tempo, esse mesoplástico também pode entrar já pequeno, ou seja, utilizado por indústria, por algum ambiente que produz plástico, para alguma utilização comercial, ele despeja os dejetos dele ali nas regiões oceânicas, ele vai vir como mesoplástico. Mas aí ele ainda pode se fragmentar mais ainda, tá? Os principais fatores que a gente tem para fragmentação desses materiais é tanto a ação de organismos bióticos, de animais e de outros organismos, como também a ação de fatores ambientais, como temperatura, a influência dos raios UV ou a própria ação mecânica ali, no caso se for do sedimento, por exemplo, do sedimento esmagando ele. E aí a gente tem o que é o principal da palestra de hoje, o microplástico, tá? Especificamente é com ele que eu trabalho. Eu não trabalho ainda com macroplástico nem com mesoplástico, eu trabalho com microplástico, tá? E é basicamente nele que eu vou focar mais esse debate com vocês de hoje. Mas por que eu vou focar mais nele? É porque eu trabalho com ele? Não. É porque a maior parte dos problemas a longo prazo que a gente tem observado vem dele. Porque ele, com raras exceções, com raras e comuns, na verdade, perdão, ele acaba se fragmentando e atingindo uma gama ampla de ambientes e de organismos também, tá? Ele é um dos que vem gerando mais preocupação. Abaixo dele a gente ainda tem um nanoplástico, mas esse daí ainda está um pouco no começo dos estudos. Tem bastante estudos, mas ainda não é tão claro as influências que ele pode desenvolver nos organismos e como ele pode afetar o ambiente. Mas ele também existe, tá? E o microplástico, ele é muito comum nos ambientes, tá? A gente tem pesquisas, como eu já formei para vocês, que avaliam essa presença dele tanto em ambientes que tecnicamente apresentam uma certa noção na nossa cabeça que seria mais fácil, como praias, como em ambientes que se você parar para pensar, você não imaginaria que ele estaria presente ali, mas ele está, tá? E quando a gente vai estudar o microplástico, a gente geralmente estrutura algumas coisas importantes. Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês. Tá pequenininha, mas a ideia que eu vou passar é mais ou menos isso. Ó, quando a gente estuda o microplástico, a gente tem que entender que ele basicamente existe de duas formas. A primária, tá? Que é o quê? O microplástico primário é aquele microplástico que ele é feito pequeno, ele já vem pequeno. O secundário é aquele microplástico que vai se fragmentando, tá? Ele é grande, vai quebrando, quebrando e vai ficando pequenininho. E aí, eu trouxe essa imagem para vocês compreenderem como é que a gente faz a análise disso, tá? Como é que a gente mostra como é esse microplástico. Essa figura não é minha, tá? A fonte está aqui embaixo. Eu tenho fotografias dos trabalhos que eu faço no laboratório,
que a gente faz no laboratório, porém eu não tenho como pegar por conta da pandemia, o laboratório está fechado. Mas aqui eu peguei essa imagem porque eu achei interessante para mostrar a vocês como é que a gente observa na lupa esse microplástico. E como é que a gente categoriza ele, como é que a gente identifica ele. Aqui ela mostra, por exemplo, nessa imagem 1, o fragmento propriamente dito, o isopor, o pellet, que é redondinho, tá? Quando a gente observa, o pellet sempre é uma bolinha, e as linhas. E por último, nesse trabalho ela cita um emaranhado, que é comum em alguns trabalhos, mas assim, essa questão de definição varia muito de pesquisador para pesquisador. Por exemplo, tem alguns trabalhos que eles definem pela forma. Então você tem fragmentos triangulares, porque tem um formato semelhante a um triângulo, fragmentos icosaédricos, assim por diante, observando a forma, tá? A forma geométrica. Tem outros que você vai observar a textura tridimensional, então você usa o microscópio de varredura para analisar, tá certo? E, acima de tudo, o básico é que a gente, resumidamente, a gente define o quê? Fibras e filamentos. É a essência. A partir disso, a gente consegue criar uma variação e assim por diante. E o pellet, tá? O pellet é essa bolinha aí, como eu já mostrei a vocês. E aí, pessoal, isso é muito importante porque dependendo da forma que esse microplástico tem, muitas vezes a gente dá para supor e estimar a origem. Assim como dá também para a gente imaginar como ele se comporta no meio ambiente. Porque a densidade dele, a maneira como ele fica suspenso ali na coluna d'água, como ele boia, pode estar muito atrelado ao peso dele. E esses materiais, eles não existem só uma origem, tá? Quando você pensa plástico, é um termo muito amplo para uma série de polímeros sintéticos. Entre eles, a gente pode destacar principalmente o polipropileno e o poliestireno, que são bem comuns. Quase toda pesquisa que você vê, as pessoas encontram geralmente o quê? Esses microplásticos dessa formação, tá? Que são muito comuns. E esse microplástico, pessoal, ele é muito prejudicial porque ele tem uma capacidade incrível de se agregar ao ambiente. Como eu estou dizendo a vocês, a forma vai facilitar isso, tá? O peso, que vai ter a questão de flutuação, que ele vai estar flutuando ali, ou a forma dele encaixar direitinho no sedimento, entre os grãos do sedimento. Tudo isso aí vai afetar a fixação dele nesses ambientes. E isso aí é muito importante para a gente entender justamente como é que ele se fixa, como é que ele sai. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os ambientes e assim por diante, e eu vou retomar um pouquinho isso, tá? E aí, eu já falei a vocês como a gente encontra ele. Mas como é que ele chega no ambiente marinho? Basicamente tem duas formas. A forma direta, que é o quê? A forma direta, ela é o despejo. Literalmente, é quando a gente acaba depositando plástico nesses ambientes de uma maneira direta. Seja, por exemplo, em praias, quando os turistas estão ali, joga a garrafinha na água, deixa a sacola plástica ali na praia, ou muitas vezes pela ação de portos, tá? Grandes portos marinhos, que eles acabam depositando restos de plástico ali, tá lavando os contenders, por exemplo, e ele joga aquela água na água do mar. Ou ainda, por exemplo, você tem ainda os despejos, que muitas vezes você tem cidades que ela tem a rede de esgoto que despeja diretamente no oceano, tá? E na nossa cabeça, quando a gente compreende a poluição por plástico, a gente imagina só esse aspecto, geralmente, né? A gente entende que é assim que o plástico chega no meio ambiente, só assim, por despejo, por falta de cuidado da população, dos turistas, tal. Mas não é só isso, tá? Isso aí é muito importante, mas não é a única forma que o plástico chega no ambiente marinho. Não. Pelo contrário, na verdade, dependendo do ambiente que você estuda, a forma mais frequente que o plástico chega no ambiente marinho é de maneira indireta, tá? Indireta é como essa imagem está aí. São despejos de redes de esgotos que acabam descendo nos rios, muitas vezes, e desses rios a gente tem um encaminhamento para o oceano, através do estuário, por exemplo. E aí é que está um ponto interessante. Porque em muitos estudos que estudam, por exemplo, praias, uma grande parte do plástico que você encontra ali, ele é advindo desses dejetos anteriores. Ele vem de uma maneira indireta, tá? E aí é legal de você pensar que a questão do saneamento básico afeta muito isso. É um assunto que está interconectado com isso, tá? Interconectado com essa questão de poluição. E mesmo ainda em países desenvolvidos, mesmo com saneamento básico avançado, você ainda tem problemas com essa questão de despejo de microplástico.
Um fato curioso, meus caros ouvintes queridos, é que, para vocês terem uma ideia, um grande dejeto que a gente tem comum no ambiente marinho são fios, filamentos. E esses filamentos, na maioria das vezes, em muitas pesquisas, é constatado que eles vêm, sabe de quê? Isso aqui, ó, de roupa. Mas especificamente da roupa advinda das máquinas de lavar. Talvez você não imaginasse que isso aí fosse comum, mas é bem comum, na verdade, tá? A gente tem vários estudos que mostram que a água que sai da máquina de lavar, da lavagem de roupas, ela acaba por despejar uma quantidade gigantesca de filamentos. Muito grande mesmo. E aí, esse filamento ele vai direto para o estuário, quando tem a questão do falta de saneamento básico. E aí, esse saneamento, perdão, esse microplástico vai migrar até o ambiente marinho, tá? Mas aí você pode pensar, talvez você que esteja me achando, seja dono de casa, né? Ah, eu vou deixar de usar a máquina para não estar poluindo o meio ambiente? Não, mas assim, essa parte aí é mais uma questão de medidas de saneamento básico que os governos adotam. Nos Estados Unidos, foi feito um estudo interessante lá no estado de Michigan, que ele observou a quantidade de plástico que saía dos dutos de esgoto, e lá tem um saneamento básico muito bom, muito avançado, saía dali, ia para o rio e direto depois para o oceano. E ele constatou que mesmo tendo um protocolo muito, assim, muito detalhista, ainda existia a passagem de plásticos. Porque a legislação, ela falha, pelo menos nesse local dos Estados Unidos, ela falhava em reconhecer, no processo de tratamento do esgoto, a absorção desse material. Então, ela permitia que esse material seguisse e fosse direto junto com a água. Só que aí você imagina, a nossa realidade, trazendo um pouquinho para o nosso país, o saneamento básico, ele não é uma coisa que é comum no Brasil. A gente sabe que as regiões norte e nordeste, elas têm uma diminuída de saneamento básico comparado com outras regiões. Então você imagina, se já com saneamento básico você tem um grande aporte de plástico no meio ambiente, imagina sem o saneamento básico, onde você tem esgotos a céu aberto, onde as pessoas depositam literalmente grandes plásticos, grandes quantidades de uma vez. Aí você talvez comece a perceber um pouquinho a realidade do fato, tá? Por que a gente acaba muitas vezes percebendo que essa influência indireta é maior do que a direta? Justamente por coisas assim, por fatores assim, que nos dão a perspectiva de que acaba que as pessoas, você tem um despejo de microplástico sem que as pessoas percebam. E esse despejo, ele é muito forte, pessoal, porque ele tanto vai afetar a área que está jogando, o rio, o estuário, como ele vai estar afetando posteriormente o ambiente marinho, porque ele vai chegar no ambiente marinho. E isso prejudica não só a vida dos organismos, mas como de populações que vivem ali ao redor. Porque com as águas mais poluídas, geralmente as populações ribeirinhas, você tem muita pesca, essa pesca vai ser dificultar, ela vai ter uma certa dificuldade, porque os animais vão começar a estarem, digamos assim, sendo envenenados. Isso dificulta a pesca. Mas sobre essa parte dos animais, eu explico melhor para vocês daqui a pouco. E aí, para descontrair um pouquinho, eu trouxe dois trabalhos muito interessantes para vocês. O primeiro é desse cara, do Nitala. E o Nitala, ele fez uma pesquisa muito legal, que ele quis observar o perfil dos compradores de produtos verdes, tá? E vocês vão entender porque eu coloquei uma sacolinha plástica aí. Para quem nunca teve contato, existem uma série de sacolas que a gente hoje em dia recomenda que os governos eles estejam permitindo a população assim, tornando mais viável as pessoas usarem. Que são sacolas reutilizáveis, ou seja, você usa mais de uma vez, tá? A dona de casa vai no supermercado, ela consegue utilizar essa sacola mais de uma vez. E aí foi feita essa pesquisa na Índia, e lá foi perguntada a uma série de públicos, em especial a professores universitários, tá? E nessa área especificamente, nessa área de preservação ambiental. E nessa pesquisa, eles observaram que mesmo os professores que trabalham nessa área de preservação ambiental, eles continuavam preferindo tanto se utilizar como comprar essas sacolas plásticas. E aí é que está um ponto bem interessante, da questão da conscientização, tá? Mesmo que a gente tenha todo um trabalho desenvolvendo para detectar esse microplástico, para tentar tirar ele, tá? A gente tem vários trabalhos de ONGs que buscam estar limpando praias e outros ambientes para retirar o plástico. Mesmo assim, ainda parte muito da participação de vocês, das pessoas no geral, dos cidadãos. Porque como vocês viram, como eu comentei com vocês nesse estudo do Nitala,
mesmo as pessoas que têm um certo nível de intelecto, assim, digamos, avançado, né, elas continuam praticando velhos hábitos que prejudicam o meio ambiente. Aqui na minha cidade, pessoal, a gente tem, eu não sei se já foi aprovado em lei, se é proibido, eu não tenho certeza. Eu lembro, há um tempo atrás, estava sendo falado que ia ser proibido o uso de canudo, tá? Canudo plástico, aquele que a gente usa no suquinho, no refrigerante. Isso aí é uma medida interessante, porque acaba diminuindo o uso, tá? Mas se o próprio cidadão não se conscientiza de que aquele plástico ali está prejudicando o meio ambiente, ele vai continuar usando. Tem alguns supermercados que já adotam, por exemplo, que vocês, se quiserem sacolas plásticas, vocês vão ter que pagar. Não é de graça. Antigamente, todos os supermercados, ou pelo menos a maioria, davam de graça essas sacolas. E essa medida pode parecer simples, mas ela pode ser muito efetiva, tá? Porque diminui a presença dessas sacolas. Eu ia trazer para vocês um gráfico interessante que mostrava a questão da durabilidade de cada material no ambiente marinho, para mostrar a vocês a diferença comparada da madeira, do vidro, por exemplo, com o plástico. Mas essa imagem que é bastante mostrada nas escolas, tá? Eu acabei não trazendo para vocês porque eu achei que acabaria alongando demais o trabalho. Mas para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem dar uma olhada depois na internet, em fontes seguras, claro, vocês vão observar que o tempo de durabilidade do plástico no ambiente ele é superiormente maior do que o dos outros materiais. E principalmente a gente tem uma preocupação muito grande com justamente com as sacolas plásticas, tá? A gente sabe que está cada vez mais comum, embora que a gente esteja trabalhando muito para a utilização de sacolas reutilizáveis ou de outros materiais de papel, por exemplo, relembrando um pouquinho aquelas sacolas do passado, para quem conviveu com elas, mas ainda assim o uso das sacolas plásticas ele é grandíssimo, é muito alto, tá? E não escolhe público, assim, digamos assim, não existe uma predisposição. As pessoas acabam utilizando ela. Sejam pessoas de uma realidade mais simples, até pessoas de um nível social mais alto. Acabam que as pessoas continuam usando esses materiais, tá? E um segundo trabalho que eu trago para vocês é o desse cara de nome difícil, Prevenius. O Prevenius, ele fez um trabalho muito interessante com sedimentos de praia. E aí o Prevenius, ele observou qual era o plástico que ele mais encontrava em cada praia. Ele fez uma separação de praias urbanizadas, ou seja, praias que têm aquele acesso à urbanização, tem a presença de turistas, a cidade é perto, e praias que são tecnicamente desérticas. Eu digo que são tecnicamente desérticas, porque só se fossem um pouco desértica da ação humana, mas mesmo assim não é, tá? E aí ele fez uma comparação. E uma coisa interessante que o Prevenius observou é que em todas essas praias, vocês sabem, vocês nem imaginam qual é o utensílio que foi encontrado em todas as praias, sem exceções. Praias urbanas, praias não urbanizadas, praias intermediárias, todas as praias, no trabalho do Prevenius que ele encontrou, um artigo, ele se destacou porque ele mostrou em todas. Foi isso aqui, ó. Aqui na minha região a gente chama isso aí de cotonete, tá? Tem gente que chama de haste de algodão. Eu não sei como é que você chama. Mas, de toda forma, esse objetinho aí foi o objeto que foi encontrado em todas as praias. Todas, sem exceção. Todas as praias que o Prevenius fez o trabalho, ele encontrou o cotonete. Então você talvez estraga um pouquinho a realidade, né? Você não imaginaria, talvez, que esse aparato plástico ele estaria presente em todos esses ambientes, tá? Eu acho que é muito interessante porque a gente começa a ter noção de que muitas vezes até coisas que a gente nem imagina estão ficando, são plásticos e estão se alojando e ficando dentro do ambiente. E aí, pessoal, isso é muito preocupante, tá? Porque, como eu já falei a vocês no início, o plástico está presente em basicamente quase todas as coisas que você faz e quase todos os utensílios que você usa na sua vida. O plástico é barato, o plástico é comum e o plástico é muito, muito, muito resistente. E aí, esses exemplos que eu trouxe para vocês é para mostrar como o plástico do nosso cotidiano acaba sendo presente no ambiente. E aí, pessoal, avançando para o próximo ponto, eu chego nessa pergunta aqui para vocês. Tá, mas e daí? Eu falei para vocês que o plástico está cada vez mais presente no ambiente. Eu falei como o plástico se apresenta. Tô com medo de estar falando muito rápido. Mas eu falei como o plástico se apresenta, tá? Eu falei como você encontra ele, como ele acaba caindo no oceano, mas o que que isso aí afeta na minha vida? O que é que tem de importante nisso? Qual é o principal fator que leva, isso é importante, essa temática é importante?
Bom, de primeiro eu queria chocar vocês um pouquinho com essas imagens, tá? Para muitas pessoas, essas imagens podem ser muito chocantes. Para outras pessoas, talvez não sejam tão chocantes, tá? Para mim, particularmente, sempre quando eu olho imagens assim, eu tenho um certo choque, eu acho muito fortes, tá? Eu realmente sinto, de certa forma, impactado com essas imagens. Mas essas imagens, na verdade, não é uma realidade atual, no sentido de que é nova. Mas, na verdade, é uma realidade presente há um bom tempo e que continua sendo presente. Nessas imagens, vocês conseguem ver mais ou menos, assim, por cima, a ação do plástico sobre os organismos marinhos. Eu destaquei aqui para vocês 4 grupos de organismos, se você observar direitinho, para mostrar a vocês que esse plástico ele está afetando vários organismos. Por exemplo, aqui nessa imagem você tem um tubarão, na outra você tem uma tartaruga com sacolinha plástica no rosto, no outro você tem, já não sou muito bom com mamíferos, tá? Meu trabalho é com peixe, mas eu acredito que isso seja um leão marinho. Se tiver alguém que trabalha com mamíferos, depois puder me corrigir no chat, me corrija, tá? Eu acredito que seja. E depois a gente tem um pássaro, uma ave. E ela também, ela se encontra com plástico aqui. Só que aqui eu acredito que seja uma argola de garrafinha PET, tá? Presa aqui no biquinho dela. E pessoal, imagens assim, como eu disse a vocês, elas não são incomuns. Elas são, pelo contrário, muito comuns. Muito mesmo. E a gente sabe que o plástico ele desempenha uma série de problemas para os organismos. E aí, para vocês terem uma ideia, a gente tem trabalhos em várias áreas. Por exemplo, a gente tem alguns trabalhos, a gente que eu digo a comunidade científica como um todo, tá? Porque eu não trabalho com isso. Mas a gente tem alguns trabalhos sobre a presença de microplásticos em poliquetas. Talvez vocês perguntem o que é uma poliqueta. Resumidamente, a poliqueta é um bichinho que, para quem não tem contato, ela lembra muito, como eu posso dizer, uma lagarta, digamos assim. Mas, digamos, bem longe assim, mas ela lembra um pouquinho uma lagarta. E esse animal ele é muito importante para a estruturação da cadeia dos organismos marinhos. E a gente tem trabalhos que evidenciam que a presença do plástico nesses organismos tem prejudicado a reprodução deles. Então, por exemplo, eles podem estar não se sufocando como essa tartaruguinha, mas esse plástico ele está prejudicando o desenvolvimento dele, a reprodução dele. E se está fazendo isso, a gente entende o quê? Se eu não estou conseguindo me reproduzir, com o tempo a minha espécie vai desaparecendo. Tá? No meu animal isso é provável. Se a sua espécie não, se uma espécie ela não reproduz, ela vai começar a decair os números dela até um ponto que ela desaparece. Em outros trabalhos, a gente também percebe que ele tem danificado o sistema imune dos animais. Se você talvez pensasse que muitos organismos não têm sistema imunológico, eles têm. Em especial, eu destaco para vocês um trabalho, que depois eu posso mandar também a referência, que ele fala que a presença do microplástico na corrente sanguínea de algumas espécies de peixe tem prejudicado o sistema imunológico dele. Então, se aquele peixe ele está com um sistema imunológico mais baixo, ele se torna mais propenso a ter doenças, a parasitos, e aí ele acaba o quê? Morrendo. Então você tem uma diminuição na taxa de vida daqueles organismos. E aí, pessoal, é importante ressaltar que também existe um fenômeno muito forte e comum, que está cada vez mais sendo estudado, que é a presença, que é, na verdade, a constatação da bioimigração. O que é isso? Talvez você se pergunte. Ela acontece quando um predador ele se alimenta de um organismo que anteriormente tinha se alimentado de alguma coisa ou do propriamente dito plástico, e acontece uma transferência desse plástico, ele migra dessa presa para esse predador, tá? Tem um trabalho muito legal que depois eu posso mandar para vocês que ele acompanha desde do bivalve, da conchinha, aquela que a gente encontra na praia, até o caranguejo. Você vai encontrar esse plástico, o mesmo plástico. Existem várias maneiras de você mapear isso, você observar, tanto no laboratório você fazer, como também você tem gente que trabalha, só que eu, assim, eu não posso dizer para vocês que tem muitos estudos, porque eu particularmente não li muito, mas eu já vi que é sobre a questão dos isótopos, o acompanhamento dos isótopos radioativos que se coloca no plástico que acompanha o processo que ele vai ter nos organismos, tá? Eu vou só observar aqui se tem alguém falando alguma coisa no chat, porque como eu estou apresentando eu não vejo. Deixa eu só observar aqui, que eu acho que eu tô só respondendo aqui uma coisinha rápido, tá? Como a Vitória disse, as perguntas é pro final, mas é só porque alguém perguntou sobre a questão do tamanho do macroplástico. O macroplástico ele é de 2,5 cm acima. Então, de 2,5 cm para cima, ele tá valendo, tá bom? E agora, continuando. Assim, só lembrando que as dúvidas vão ficar pro final, tá certo? A gente vai abrir um espaço de dúvidas. Deixa eu voltar aqui.
Pergunta, né? De dúvidas não. Voltando. E aí, pessoal, outro processo que a gente também observa é que muitas vezes os plásticos, eles transportam organismos. Pode parecer diferente, né? Mas acontece. Como é que acontece isso? O plástico, ele é muito, a forma dele auxilia muito a fixação de alguns organismos, tá bom? E esses organismos, eles vão acabar se acumulando nesse plástico, e à medida que esse plástico migra de um ambiente para o outro, você vai ter a presença daqueles organismos daquele ambiente para o outro. Ou seja, você está tendo a inclusão de espécies não nativas de um ambiente para o outro. Isso é muito comum, gente, em bactérias, tá? A formação de biofilmes, esse biofilme fica no plástico e ele vai até o outro ambiente. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta rápida para vocês. Só queria perguntar se eu estou falando muito rápido, tá bom? Que às vezes eu me preocupo que quem me conhece, eu sou uma pessoa que fala muito, sou bem tagarela. E às vezes eu falo muito rápido. Então eu queria só perguntar rapidinho se alguém puder me responder se eu estou falando muito rápido ou se tá bom a velocidade que eu estou falando. Tá certo? Tá ótimo. Aqui tá ótimo. Obrigado. Eu tenho essa preocupação, sabe? Porque eu falo muito. Aí eu soltar, eu desembesto. Pode falar tranquilamente. Pronto. Então, ó, esses são os principais preocupações que a gente tem em relação aos animais, tá? Que é essa ação direta, que ela pode acabar causando asfixia, perda de membros, amputação, porque muitas vezes ele prende, prejudica o crescimento, tá? A gente tem algumas fotos que vocês podem ver depois na internet de tubarões, que o plástico ele prejudicou o desenvolvimento de determinadas áreas do corpo dele, sejam barbatanas ou a parte dos dentes, da boca, da mandíbula, da cauda dele, assim por diante, tá? Isso é bem comum e acaba por prejudicar o movimento do animal. Às vezes o animal não consegue nem sobreviver, tá? Porque ele não se move direito. E aí ele não consegue, ele perde a capacidade de natação, a capacidade natatória. A gente também tem, como eu falei a vocês, a questão da bioimigração, que acontece essa mudança de escala. O plástico vai estar presente em vários organismos ao longo da escala de alimentação, escala trófica. E a gente tem essa presença dessa questão das espécies que acabam indo de um ambiente para outro, ou seja, a intrusão de espécies não nativas. Mas talvez, pessoal, para muitas pessoas, esses conhecimentos, essa compreensão, ainda assim não conscientize da importância da gente ter trabalhos com plástico, da gente evitar o descarte de plástico no ambiente. E aí eu trago para vocês isso aqui, ó. Essa imagem, ela é muito usada, eu gosto muito dela, tá? Eu acho que um dia, se eu trabalhar com essa parte de transferência na cadeia do plástico e eu fizer algum trabalho, eu acho que eu vou colocar essa imagem, porque eu gosto muito dela. Ela é desse cara aqui, ó, do Wright, 2013. E ela é muito legal para eu chegar no outro ponto para vocês, que é a influência indireta nos organismos. A transferência desse plástico. Agora, diferente da bioimigração, tá? E aí, pessoal, a gente chega aonde? No aspecto que nos afeta. Porque se para muitas pessoas não conscientiza os animais que estão sofrendo e estão padecendo com essas influências do plástico, talvez se perceber que isso pode causar problemas para nós, a gente começa a ter uma conscientização melhor. A gente começa a talvez se preocupar mais com isso. Pessoal, é bem comum trabalhos que observaram a presença de plásticos em peixes comerciais, ou seja, peixes que a gente come, ou em moluscos comerciais, ostra, se você come ostra, eu particularmente não como, não tenho uma boa experiência, mas não como. E aí, para quem come esses organismos, se tem detectado cada vez mais, principalmente nos moluscos, tá? Porque os moluscos são filtradores, eu vou explicar aqui na imagem isso aí. E se tem detectado cada vez mais a presença de plástico nesses organismos. Então pense, se você come esse organismo, se esse organismo está possuindo plástico, você está comendo de certa forma o quê? O plástico. E esse plástico ele pode ser muito prejudicial na sua saúde. Para vocês terem uma noção, deixa eu explicar rapidinho essa imagem aqui. Cadê o laser? Achei o laser. Ó, aqui a gente observa como os organismos eles vão absorvendo o plástico, tá bom? Primeiro, você pode ter a absorção do nanoplástico, que é aquele plástico que é menor que 0,05 milímetros, tá? Eu esqueci de comentar que o microplástico ele varia de 0,05 milímetros até 5 milímetros. Quando ele se encontra numa faixa menor, ele é considerado nanoplástico. E esse nanoplástico, ele pode ser ingerido por bactérias, dependendo do tamanho, claro, e também pelo fitoplâncton, que aí entra a alga e entra outros organismos pertencentes ao fitoplâncton. Muitas vezes, quando ele está em um tamanho um pouquinho maior, agora como microplástico, ele pode ser ingerido pelo zooplâncton.
Que aí, zooplâncton, pessoal, abrange muitos organismos, desde crustáceos a moluscos e assim por diante, tá bom? E aí, após esse processo, também existe a absorção pelo peixe. O peixe vai comer aquele zooplâncton que já estava com microplástico. Outro fator que existe também é que muitas vezes esse microplástico ele não é consumido, como vocês estão vendo na tela. Ele vai descer para o sedimento. E aí ele pode ser consumido por outros organismos. E aí, principalmente, eu destaco para vocês isso aqui, ó. Tá? Deixa eu dar um girinho aqui. Que são o quê? Os bivalves. Opa. São os bivalves, tá? Por que eu destaco principalmente os bivalves e os peixes nessa parte aí, quando afeta a nós como ser humano? Porque o nosso consumo alimentício, basicamente, vindo do oceano, é de frutos do mar e de peixes, tá? É claro, tem gente que consome outros organismos marinhos, né? A gente sabe que, assim, eu particularmente não vejo com muitos bons olhos, mas tem vários aspectos aí envolvidos. Tem gente que consome baleias, tá? Então, um tempo desse aqui no Brasil era legalizado o consumo de baleias. Na verdade, eu não sei se era totalmente legalizado, porque não é do meu tempo, tá? Não, eu não me recordo desse momento, mas existe todo um contexto também do consumo desses organismos. Mas eu destaco os peixes e os bivalves, os moluscos no geral, por quê? Porque mais de 2 bilhões da economia mundial advém do consumo desses organismos. Eles são muito importantes, tanto do ponto de vista financeiro como alimentício. Em sociedades onde você tem populações que vivem basicamente tanto no sentido de financeiro, de vender, produzir e exportar aquele peixe, como ao próprio sentido alimentício, tá? Eles têm essa importância que esses organismos apresentam. Talvez para mim, para você, talvez não seja tanto. Por exemplo, eu particularmente moro numa região que é afastada do litoral, tá? Não muito, mas é um pouquinho. E aí, por exemplo, eu não tenho tanto consumo desse peixe marinho. Mas a maior parte, se você for observar até no nosso mapa brasileiro, a maior parte do Brasil ele tem litoral. Muitas capitais do Brasil, citando agora a nossa realidade como país, elas estão fixadas ali no litoral. E essas pessoas que vivem nessas regiões, elas dependem, como eu disse a vocês, tanto no sentido da comercialização desse peixe ou desses frutos do mar, como do consumo. E existe toda uma economia baseada nisso. E aí, economicamente, talvez você pense, não vai afetar diretamente, mas com o tempo a tendência é de afetar também, tá? A saúde das pessoas. E economicamente eu digo que afeta, porque se você for parar para pensar, você como um turista, você não se sente muito com desejo, você não tem muito desejo de ir para locais onde você sabe que são poluídos. Isso vai afetar a economia daquela localidade. Prejudica pescadores, prejudica pessoas que trabalham em quiosques ali, tá? Prejudica restaurantes que estão ali localizados. Porque você imagina, esse quiosque ele tira o peixe desse ambiente, né? O peixe fresco, digamos assim. E aí você vê um ambiente poluído. Você como turista, você sentiria a vontade a consumir esse peixe desses locais? Entendeu? Então, se talvez a conscientização do ponto de vista dos animais não afete você, talvez a conscientização do ponto de vista de saúde pública e também do ponto de vista econômico afete você. Ainda é muito recente os estudos que mostram a relação no corpo humano do plástico que a gente ingere. Tem trabalhos muito legais que mostram que até mesmo plástico, existe plástico no ar, tá? Que a gente respira esse plástico desce para as nossas vias pulmonares. Então ainda é uma coisa muito nova da gente saber exatamente como é que esse plástico afeta a nossa saúde. Mas entenda que o plástico, ele é uma liga sintética, tá? Ele não é uma coisa orgânica, digamos assim. Na verdade, não é uma coisa orgânica. É um polímero sintético. E aí, a gente não tem a menor ideia de como esses polímeros vão atuar no nosso corpo, como eles vão se comportar no nosso desenvolvimento, tá? Não dá para dizer ainda. Acho que é uma área que pode até ser proeminente com o tempo, saber como diretamente esse plástico afeta. Eu acredito que tem trabalhos, mas não é tão comum você ver isso. Mas, assim, é algo que a gente ainda está descobrindo. E imagine populações que dependem desses animais. Os riscos à saúde que essas pessoas podem estar sofrendo, os perigos que elas podem estar encontrando. Imaginem, a questão da própria economia também. Com o tempo, a gente sabe que está tendo cada vez mais comum grandes centros urbanos se fixarem ali no litoral, se já não estão fixados. Você tem questões de especulação imobiliária, falta de saneamento básico. Tudo isso aumenta o aporte de lixo,
aumentam o aporte de dejetos ali naquela região costeira. Isso vai diminuindo o valor econômico daquela região. Porque, por exemplo, você se sentiria à vontade em comprar talvez um apartamento em um local que você sabe que tem uma grande quantidade de lixo e de esgoto, o odor, a própria estética do ambiente, tudo isso afeta também. Então é um ponto também para você pensar e para talvez gerar uma conscientização sobre a questão do seu papel com a poluição. O que você pode fazer para isso, certo? No próximo ponto, eu vou estar abordando justamente isso com você aí, medidas de conservação. A medida mais básica de conservação eu trouxe nessa charge aí, tá? Talvez eu ache essa charge engraçada um pouquinho, eu achei um pouquinho. Que ela fala pra gente sobre essa questão da nossa conscientização como indivíduo, tá? Ou seja, nossa conscientização individual. Uma medida de conservação que você pode adotar, uma medida de preservação contra a poluição, é você evitar o despejo de materiais nos ambientes marinhos, tá? Ah, você está numa praia, leve uma caixinha, tá? Algum recipiente para você colocar o lixo que você consome dentro dessa caixa, tá bom? Você está passando ali num rio, na boca de um estuário, não jogue lixo ali, certo? Tente evitar ao máximo esse descarte desnecessário, porque como eu já falei para vocês, isso não é o principal fator em muitos locais. Não é o principal fator que gera poluição, mas ele é um fator que tem uma grande quantidade de poluição. No mesmo trabalho do Prevenius, que eu mostrei para vocês antes, o Prevenius constata que quando a gente observa o plástico a longo prazo, ou seja, quando eu vou observando o plástico de ano em ano, por exemplo, aquele plástico que eu estou observando é o plástico que ele já está fixado no ambiente. Tá? Ele não é o plástico que você jogou naquele dia. Quando você está acompanhando isso, tá? Você olha no ano, a quantidade, olha no outro, assim por diante. O plástico diário, que é quando você vai olhando, por exemplo, todo dia, é justamente o plástico que geralmente ele advém do turismo. E olha, pessoal, o turismo ele é muito importante em muitas regiões, tá? Principalmente aqui no Brasil, ele é muito importante. Na minha região, particularmente, é muito importante, tá? Sou do Nordeste, e é bem importante o turismo. E quando a gente vê muitas vezes em praias, a gente encontra uma grande quantidade de lixo no sedimento dessas praias. Na água, às vezes boiando também, mas eu digo mais no sedimento porque as pessoas estão mais presentes. Você encontra muito lixo. Existem ONGs que desempenham papéis lindos de limpeza dessas praias. Só que ainda assim, acaba se tornando um trabalho meio que sem sentido, porque a ONG faz, a ONG limpa, mas aí as pessoas não colaboram com ela. Elas depositam aquele lixo, elas jogam aquele lixo, e aí, infelizmente, tem que ser feita outra limpeza. E aí, pessoal, esse papel individual meu e seu, ele parte do princípio de conscientização sua de não jogar esses plásticos nesses ambientes, tá? Como eu estou dizendo, leva alguma coisa. Às vezes tem praias que já tem existe um local específico para jogar lixo, mas se não, leva alguma coisinha, algum recipiente para você estar depositando aquele lixo, tá bom? Tendo esse cuidado, tá? Só que como eu disse a vocês, antes de ir para essa imagem aqui, como eu disse a vocês, embora que a gente saiba que uma grande porcentagem do plástico que vai parar no ambiente marinho, ele advém desse descarte direto, uma outra grande porcentagem, ele advém de um descarte indireto. E quando eu digo isso para vocês, eu quero dizer que não só vai a nível individual, existe também uma questão que tem que ser a nível político, tá? Tem que ser uma coisa a nível de sociedade. A gente tem que começar a repensar e se antenar um pouco, digamos assim, mais, e quais são as políticas públicas que existem para gerir esses resíduos sólidos. Qual é o acompanhamento que a gente tem, por exemplo, a seu nível municipal, a seu nível estadual e a seu nível nacional? O que é que os governos têm desempenhado para acompanhar esse descarte cada vez mais constante de poluentes no meio oceânico? Se você mora no município costeiro, como é a questão do descarte do seu lixo? Como é o saneamento básico da sua região? Isso é um ponto a se pensar, tá? As políticas públicas elas são muito importantes e muitas ações individuais, embora que legais e funcionais, elas não vão ter tanto efeito se não tiverem o auxílio das políticas públicas, tá? Elas também são muito importantes nesse aspecto. Por exemplo, você como dono de casa, talvez que esteja assistindo, você talvez vá dizer, eu não posso parar de usar a máquina de lavar para lavar minhas roupas, como o exemplo que eu citei com vocês há um tempo atrás. Eu não posso deixar de usar, eu preciso. E não é para você deixar, tá? Mas aí, se você realmente se importar com o oceano, com o meio ambiente, se você se importar, você vai pensar o quê? Mas qual a política pública que a minha cidade tem feito para diminuir esse aporte de rejeito que vem do esgoto?
Porque se o Estado, se a política pública desenvolve alguma coisa para reter, melhorar esse processo de saneamento básico, esse processo de reaproveitamento dos esgotos, você consegue, se ela fizer da maneira correta, claro, você consegue reduzir significativamente o aporte de plásticos. Tem alguns trabalhos que a gente observa de praias que elas tinham bocas de esgoto. E essas bocas, quando foi feito o estudo no ano, enquanto elas estavam abertas, a quantidade de plástico era gritante. Quando já teve o fechamento e toda a limpeza da praia, a quantidade foi menor. Mas você diz, teve a limpeza, então isso pode ter diminuído. Sim, é verdade. Mas você deve você deve pensar, você deve convir comigo, que o fechamento desses esgotos a céu aberto vai diminuir consideravelmente a presença de plásticos. Tá? E fora a parte que uma praia bem preservada, uma praia bonita, atrai também mais turistas. Tá? Eu trago esse mapa para vocês para mostrar uma coisa bem interessante. Esse mapa aqui, pessoal, ele mostra os estudos que a gente tem ao redor do mundo, tá? Nessa temática de microplásticos. Ele mostra tanto os estudos com animais, tá? Como ele diz na legenda, os animaizinhos mostram o estudo com o animal, propriamente dito. Essas formas, elas mostram o estudo com o pé, o fragmento, o filamento. E aí, pessoal, é interessante vocês observarem uma realidade aqui, ó. Embora que esse estudo aqui, como está citado, ele é de 2014, tá? Muita coisa aconteceu de 2014 para cá, mas pelo menos até 2014, quando você olha nesse estudo, você vê que tem muitas regiões do mundo que você ainda não tem um mapeamento dessa questão de poluição por microplástico. Você não tem a menor ideia se tem. Por exemplo, ó, dessa região aqui da África, até pertinho aqui da África do Sul, porque na África do Sul tem um estudo aqui. Até pertinho aqui, você não tem um mapeamento, você não tem uma observação, você não tem uma presença, pelo menos até no 2014. Você não tem uma presença do uma detecção, na verdade. Presença com certeza tinha, só não tinha um estudo que demonstrasse isso. Outras regiões aqui da Ásia, tá? Ou especificamente aqui no Brasil, você tinha bem poucos trabalhos até essa revisão do IVAR, você tinha poucos trabalhos aqui no Brasil que demonstrassem isso. A região do Nordeste, volto a citar um pouquinho aqui, que é muito turística, tem muito aporte de turistas, você não tinha uma observação para ver se nessas praias, nesses ambientes marinhos, você tinha essa presença. Era pouco. Eu sei de alguns trabalhos de Fernando Noronha, tá? Que são bem interessantes, se você dar uma olhada depois. Mas assim, você não tem tantos trabalhos. E à medida que você vai observando, isso não é um cenário, como eu estou dizendo, só de países em desenvolvimento, mas também grandes países importantes no consumo e na utilização de plásticos, você não tinha pouquíssimos trabalhos. Ó. Aqui na China, você observa poucos trabalhos. Só retificando uma coisa aqui, como eu disse, essa imagem aqui do IVAL é de 2014, tá? Eu tenho um trabalho já que já mostra que teve uma pesquisa na Argentina, que aqui não está aparecendo, tá bom? E outro no Uruguai também, que aqui também não está aparecendo. Mas assim, o que é que eu quero trazer com essa imagem para vocês? Eu quero mostrar que também necessita de um aporte de políticas públicas para a pesquisa, tá bom? Porque você só vai ter uma noção de como esse plástico ele vai se comportar nos animais, no oceano e até propriamente no ser humano, se você tiver pesquisa. É necessário que tenha um investimento em pesquisa, em preservação ambiental, para agregar valor a isso. E aí, quando a gente tem pesquisa, a gente consegue desenvolver trabalho, a gente consegue trazer soluções. O meio acadêmico ele é muito importante porque ele pode corresponder e trazer soluções para vocês. Desde que o meio acadêmico também se abra para a população, ele trabalhe com o que a gente chama de extensão. Ele vá para esse meio ambiente, ele vá para as pessoas, ele traga. Peraí que chegou uma mensagem aqui, vou olhar. Alguém está perguntando alguma coisa? Ah, tá. Estão dizendo que está ótimo, desculpem. Ele vai trazer, as pesquisas elas vão mostrar para a gente como está o meio ambiente. E a partir disso a gente vai conseguir traçar parâmetros de como preservar, tá bom? E aí, já que a gente está pegando esse gancho para pesquisa, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Não sei se esse cientistazinho aí da imagem parece comigo, eu acho que não. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho, tá bom? Já falei bastante sobre um contexto de como existe toda essa questão de microplástico, como ele se distribui, a importância. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho para vocês, tá certo? Bom, como eu disse a vocês, esse daqui é o meu laboratório. Esse símbolozinho é do meu laboratório. Cadê o meu laser? Ui, deixa eu pegar o meu laser. Esse aqui é o meu laboratório, tá? Esse aqui sou eu, nessa foto aqui, ó. Eu. Esse aqui é meu orientador, esse homem bonito sentado aqui no meio de todo mundo, tá certo? É esse homem aqui bonito de vermelho. Esse povo lindo todinho que tá aí, alguns estão assistindo até. Ainda essa foto aí é antiga, tá? Eu não consegui pegar uma foto mais nova,
Para vocês terem noção que ainda tem mais gente, que essa foto aí está desatualizada. Mas é com esse pessoal que eu trabalho. No nosso laboratório, a gente desenvolve uma série de pesquisas. Especificamente, a gente trabalha mais com estuários, mas a gente tem trabalhos com praias também. A gente busca estar trabalhando com a ecologia de peixes, como já disse no laboratório, em vários parâmetros, tá? E esse pessoal maravilhoso é que me acompanha nesse meu trabalho também, nessa minha jornada. Foi com eles que eu aprendi tudo que eu sei, tá? Desde o início, a questão de identificação dos microplásticos, que eu faço esse trabalho, tá? De identificação, as questões das coletas, né? Esse pessoal me ajuda muito, tá? E aí, a minha pesquisa, ela se foca basicamente em dois ambientes, tá? Basicamente, eu trabalho com praias. Isso aqui é as últimas praias que eu tenho trabalhado, tá certo? Junto com outro rapaz, a gente trabalha com essas praias aqui, tá bom? Eu, como eu disse a vocês, eu sou da Universidade Estadual da Paraíba, então eu trabalho no litoral da Paraíba, que se não conheceram, convido a conhecer, tá? Paraíba é sucesso, show de bola. Se vocês quiserem conhecer depois, vocês vão gostar muito de conhecer aqui. E também, pessoal, eu trabalho com estuários. Por enquanto, eu trabalho basicamente com dois estuários, que é o estuário do Rio Mamanguape, que é esse que o laserzinho está em cima, e o estuário do Rio Paraíba, que é esse que o laserzinho está embaixo. E esses ambientes, pessoal, eles acabam sendo ambientes com ação humana muito forte, tá bom? Especificamente essas quatro praias aqui, elas são praias urbanas, são praias turísticas. Por exemplo, a praia de Cabo Branco, que é essa aqui representada com o triângulo, ela tem o que é, digamos, o ponto turístico mais, assim, mais famoso de uma pessoa, que é o Farol de Cabo Branco. E aí, pessoal, essas praias aqui, elas são praias muito urbanizadas. E um dos projetos que a gente desenvolve é justamente observar a presença dos microplásticos aqui nessas praias e ver quais fatores é que estão trazendo esses microplásticos para essas praias, tá? E aí, o outro ambiente que a gente trabalha são os estuários. Para quem não conhece, eu acabei falando várias vezes de estuário, esqueci de explicar o que é estuário para quem não conhece, tá? O estuário é uma região onde você vai ter a mistura, digamos assim, da água doce que vem dos rios para se encontrar com o oceano, tá? E aí, nesses ambientes, geralmente você tem uma agregação de pessoas, tá? Muitas cidades são estruturadas nas margens do estuário. Aqui no estuário do Rio Paraíba mesmo, quando a gente faz coleta, é perceptível bocas de esgoto, casas alocadas ali, tá? Então, só esclarecendo que esse aqui é o menos poluído, tá? Tem uma reserva ambiental aqui. E esse aqui é o mais poluído. Mas mesmo assim, até mesmo nesse que você tem todo um trabalho de preservação ambiental, você acaba encontrando ainda bastante microplástico, tá? Eu digo isso porque fui eu que fiz. Eu que estava contando eles, você acaba encontrando muito. Aqui, principalmente, aqui é incrível a quantidade e a variedade, porque acaba tendo influência muito forte da ação humana. E aí, pessoal, especificamente nessas regiões onde eu trabalho, eu estudo num campus que é longe dessa região. Então, por exemplo, eu tenho que me deslocar. A universidade, ela cede carros pra gente, tá? Pra gente ir. Mas mesmo assim, pessoal, desculpa, eu vou reforçar aquele ponto que eu falei mais uma vez sobre a questão do apoio que a gente tem que ter à pesquisa. O meu trabalho, graças a Deus, ele está bem forte, está bem desenvolvido, está bem explicativo, mas como que estou fazendo, eu sei que ele poderia ser mais amplo se, de certa forma, a gente tivesse um apoio melhor das instituições públicas, tá? A gente tivesse equipamentos que permitissem a gente fazer um diagnóstico melhor. Mas mesmo assim, eu até brinco, às vezes, eu digo que o pesquisador brasileiro ele é o melhor do mundo porque ele é muito esforçado. Não estou me levantando aqui não, tá? Estou falando do pesquisador brasileiro como um todo. Ele consegue fazer mesmo com pouco aparato, tá? A gente está tendo um resultado muito legal. Tá para terminar, tá? Esse trabalho aqui das praias a gente já vai publicar em breve. Esse aqui só não terminou por completo, porque infelizmente teve essa questão da pandemia, eu não pude ir para o laboratório, então ainda falta alguns materiais para triar aí, para terminar, para poder começar a escrever. Mas mesmo assim, basicamente, resumidamente, eu trabalho principalmente, com a questão do transporte, tá? Eu trabalho de como é que o plástico, o microplástico, ele sai dali, daquela região do estuário, da região do esgoto, que desce para o rio, e ele vai parar no ambiente marinho. Por enquanto, até por questões de logística, eu trabalho com praias, então eu vejo como é que esse microplástico ele se desloca desde o seu início, não literalmente desde o seu início, né? Porque eu não vou olhar a pessoa jogando, mas como é que ele se desloca da fonte dele até o ambiente marinho? Como é que dá esse processo de transporte? Como é que ele se move?
Que fatores é que me levam a ver, por que, que o plástico ele está parando nesse ambiente, ele está se deslocando nesse ambiente? Por que, que ele está presente por mais essa cor? Tá? Isso é muito importante, às vezes, você fazer análise por cor. Você observar qual cor que está mais presente, qual forma é ali mais presente, porque isso consegue te trazer algumas explicações de por que, que esse microplástico está mais presente aqui. Tá? Um exemplo legal que a gente vê geralmente em muitos trabalhos e no meu também, por exemplo, o filamento azul, o fio azul. A gente muitas vezes a gente supõe que esse fio azul ele é derivado de redes de pesca, que geralmente são muito comuns nesses ambientes aí, tá? Então, por exemplo, todo esse trabalho é o que eu faço. Eu observo, acompanho e vejo a presença dele nos ambientes. E a partir disso eu traço uma explicação de por que, que ele está aí. Por que, que eu encontro esse microplástico aí. E futuramente, quais ações eu posso trazer à mediação para que esse plástico não aconteça aí. O que, que a sociedade pode fazer, tanto individualmente, como eu já falei, como a nível político? O que, que ela pode fazer para diminuir? Que fatores a gente pode atribuir? É justamente essa importância da pesquisa. Como é que eu posso saber como remediar um plástico se eu não sei como é que ele chega? Se eu não sei como é que ele se distribui? Por que, que ele está ali? Então, esse é meu trabalho, tá? Essa foto aqui não me favorece. É uma foto bem antiga, porque minhas fotos novas eu não tenho, porque tá tudo no trabalho do computador do laboratório, assim como as fotos dos microplásticos que a gente tem, que eu tirei, tá? Infelizmente, eu não, como eu disse, eu não pude mostrar para vocês, porque ela está lá no meu laboratório, ela não está aqui. Eu não pude trazer essas fotos para vocês, mas basicamente esse aí sou eu, porque além do trabalho com microplásticos, eu sou, digamos que às vezes faz tudo, porque aí nesse trabalho aí é outro trabalho que eu desenvolvo também, tá? Mas que não tem a ver com isso aí, com plástico. Eu também trabalho com, de certa forma, com ecologia molecular de peixe, tá? A gente acompanha vários processos moleculares a nível celular no peixe para ver como é que ele está se desenvolvendo, que fatores estão levando ao desenvolvimento, enfim. Aí essa imagem é de quando eu estava fazendo um trabalho genético, tá? Mas, como eu disse a vocês, eu já estou um certo tempo trabalhando com plásticos. Eu estou no laboratório desde o meu primeiro período, então eu estou, acho que há 5 anos já. Mas trabalhando com plástico, eu acho que vai fazer uns 2 para 3 anos. Não tenho certeza, mas acho que sim. E aí, esse trabalho que a gente tem feito, ele também é um trabalho que leva tempo, tá? Porque a gente acompanha os plásticos a longo prazo. Por isso que, por exemplo, mesmo que eu já esteja há um certo tempo fazendo isso, a gente está terminando ainda o trabalho porque ele leva tempo. Tem todo o esforço da coleta e tem todo esse processo que a gente faz que consome uma grande quantidade de tempo, tá? E aí, pessoal, para terminar aqui com vocês, deixa eu ver aqui a hora para ver também se eu não passei, se eu fui no tempo. Eu espero ter ido dentro do tempo. Como eu já comentei, eu falo muito. Mas, basicamente, pessoal, o meu trabalho é esse. Como eu já expliquei anteriormente, eu trabalho acompanhando e vendo como esse microplástico está ali presente. E aí eu observo, vejo essa presença. Eu vou estar dando mais detalhes depois, se vocês quiserem participar, vai ter uma mesa redonda, tá? Depois, se vocês quiserem ver, depois eu informo para vocês. E quem quiser mandar e-mail, eu esqueci de botar meu e-mail aqui, mas eu vou pedir para a Vitória, se puder mandar e-mail para vocês, tá bom? Meu e-mail, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem algum artigo dos que eu falei, vai ter nas referências a alguns artigos, tá? Eu posso mandar as referências para vocês depois, mas alguns que eu citei aqui de forma falada e não escrita também vai ter na referência, ou não vai ter na referência, então vocês peçam para mim que eu envio para vocês por e-mail. E bom, pessoal, para terminar, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, tá? Agradeço muito. Fico muito feliz que vocês tenham cedido um pouco do tempo de vocês para aprender mais. Espero ter sido um bom palestrante, tá? Consegui ter passado o principal para vocês. Como eu disse, eu não pude, quer dizer, eu não pude não. Eu não me aprofundei mais em algumas temáticas, eu não citei mais algumas coisas, porque eu acredito que o público que está assistindo é um público amplo, tá? Então eu tentei fazer uma coisa que ficasse simples e ao mesmo tempo aprofundada. Simples para as pessoas que não têm tanto convívio com essa temática acadêmica, e de certa forma aprofundada em alguns pontos para as pessoas que estão nessa área acadêmica e querem perceber, querem esquecer, às vezes não veem alguma coisa, nunca perceberam, nunca viram, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês para terminar essa imagem aqui, tá? Se você estiver na sua casa, se você quiser falar em japonês, eu gosto muito da cultura nipônica, tá? Sou um grande fã, mangá, anime, tudo, amo muito. E aí eu gostaria de agradecer muito a vocês pela oportunidade, de todos, a Vitória, o projeto também, a todos vocês que assistiram, ao pessoal que eu pedi para vir e veio também, tá? Agradeço muito a vocês, as pessoas aí que eu não conheço, que assistiram, espero que vocês tenham gostado muito, tá bom? Muito obrigado, e agora
Vamos para o momento que vocês têm que sugar mais de mim. Pode descer pergunta. Pode botar para gerar, tá certo? Muito obrigado. Tá. Tá bom? Vamos fazer assim, então, galera. Vamos abrir para perguntas. Eu queria que vocês perguntassem utilizando uma tag desse jeito aqui, que eu vou escrever aqui para vocês. Pergunta, seguido da dúvida que vocês tiverem. E quem for mais ousado e quiser escrever só pergunta, só a tag da pergunta, e quiser ativar o microfone, pode escrever que a gente chama vocês aqui na ordem, certo? Primeiramente, eu queria falar que, Lucas, muito obrigada mesmo por participar com a gente. Ter você, assim, bem na abertura do nosso evento foi incrível. Sua apresentação foi realmente muito boa. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Eu vou começar aqui com a pergunta da Ana Beatriz Queiroz de Souza. Ela perguntou assim: na questão da liberação de plástico na máquina de lavar, como podemos, nós cidadãos comuns, evitar isso? E no consumo, ela mandou uma pergunta bem grande, eu não sei, você quer responder nos tópicos? Tá aqui no texto? Tá sim. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou Cadê? ler até o final, aí você vai respondendo aí. Como é o nome da moça que mandou a pergunta? Ana Beatriz Queiroz de Souza. Ok, deixa eu ver se eu te acho aqui, Ana Beatriz, aqui. Na questão de liberação de plástico na máquina de lavar, como podemos nós, cidadãos comuns, evitar isso? E no consumo também, todo alimento vem de plástico. Como fazemos para reduzir? Vi uma palestra de que apenas muito pouco do plástico das cooperativas são reciclados, já que é muito difícil separá-los. Qual a solução? Bom, respondendo à primeira pergunta sobre a máquina de lavar, aí parte do princípio que eu disse anteriormente. Tem tanta questão individual, se a pessoa começar a se utilizar menos da lavagem, mas tem gente que realmente não pode, tá? Mas é mais uma política pública, tá bom? Uma política pública principalmente relacionada com saneamento básico. Porque quando você tem protocolos bem estabelecidos para melhor gerir esses resíduos que tem, essa alocação desses resíduos, essa saída desses resíduos, você consegue evitar. Entende? Você consegue filtrar melhor e não permite essa passagem. Existem vários protocolos de saneamento básico que já são estudados nos Estados Unidos para diminuir ao máximo essa descarga desses nutrientes e desses poluentes no ambiente marinho. Tá bom? Mas é mais uma coisa a nível político, tá? Não é uma coisa muito a nível individual, porque, por exemplo, talvez, não sei se no futuro a gente vai ter máquinas de lavar que auxiliem mais, ou que tem alguma funcionalidade para evitar isso, mas por enquanto não vai ter muita funcionalidade, por exemplo, você, como indivíduo, ajudar diretamente com isso. Infelizmente, tá? É uma coisa triste, mas é uma coisa que não dá para negar. A segunda pergunta, sobre a questão do consumo do plástico, é bem complicado também, tá? Porque, por exemplo, eu vou citar exemplo do supermercado. A empacotar as frutas, colocar certos alimentos, faz parte de uma questão de higiene nos alimentos, muitas vezes. E o plástico, como eu já tinha dito para vocês, por ele ser mais barato e ser muito moldável, é muito comum dele ser usado. Então é meio que impossível você evitar isso. O que você pode fazer é prezar sempre por não comprar, ou tentar ao máximo evitar, se comprar também, tentar ao máximo evitar o descarte desse plástico. Olhar como está, acompanhar como está a nível municipal, as coletas de lixo da sua cidade, observar como é que se o pessoal está realmente fazendo a reciclagem, reutilização, pegar pressão, botar ali, não, vamos trabalhar com isso, pessoal, é importante, cobrar do município, tá? Porque, assim, a nível individual é meio complicado você sanar esses problemas, porque é muito grande isso, tá? É uma coisa muito expansiva, não tem muito como você, como indivíduo, diretamente auxiliar. O que você pode fazer, no caso dessas embalagens, é evitar o consumo, tá bom? E tentar sempre que possível, não sei se eu digo militar, mas tentar sempre que possível buscar, tá acompanhando e tá tentando, assim, como é que eu posso dizer? Talvez, assim, esse ano a gente vai ter a eleição, né? Vocês que vão eleger os candidatos de vocês, deputado estadual, deputado federal, governador, não, perdão, desculpa, esse ano é prefeito. Prefeitos, vereadores, e vai estar a cargo de vocês quem vocês vão eleger. Procurem pessoas que têm propostas que ajudam a cuidar do meio ambiente. E se essas pessoas não tiverem essas pautas, sugiram para elas, tá?
Porque, como eu disse, a nível individual, você pode ajudar de formas incríveis, mas tem certas coisas que só vão se resolver realmente se você tiver uma política pública específica para aquilo. E aqui no Brasil a gente carece muito de políticas públicas que auxiliam os tratamentos de resíduos sólidos, que não só o plástico, tá? Muitos outros. A gente carece muito, muitas vezes, não é nem da política pública em si, mas da implementação também, tá bom? Ela fez mais um comentário, foi porque eu esqueci. Ela fez as perguntas e um comentário a mais, Vitória, qual foi? Vi uma palestra de que apenas muito pouco dos plásticos das cooperativas são reciclados, já que é muito difícil separá-los. Qual a solução? Realmente é bem complicado. Eu não trabalho muito com essa parte aí, mas pelo que a gente acompanha, realmente é muito complicado essa parte da separação dos plásticos, tá? Para vocês terem uma ideia, no ambiente laboratorial, para a gente saber qual a origem do plástico, a gente, tecnicamente, seguramente, a gente tem poucas formas de fazer isso. E elas são muito caras, tá? Para a gente saber, por exemplo, se é um polipropileno, um poliestireno, e assim vai. A gente usa uma coisa chamada espectrômetro. O espectrômetro é um item muito caro. Então, só por isso aí, só para vocês terem noção de que é muito complicado. Aí volta ao ponto da política pública que eu falei com vocês. Infelizmente, ou felizmente, né, depende, mas infelizmente a gente tem que tocar nesse aspecto porque é um fator muito importante para trazer uma solução para isso, tá? Melhores políticas públicas que melhorem a gestão desses resíduos e que permitam às comunidades de catador, ao próprio sistema de saneamento, melhorar esse descarte e reutilização desses plásticos. E esse ano, até eu vou até comentar aqui rapidamente, não é militando, não, mas só comentando, esse ano é o momento que vocês têm de elegerem, de elegerem pessoas que elas tenham essas pautas. Pautas que se preocupem com o meio ambiente. Pautas que busquem trazer essa sustentabilidade para o ambiente. Só depende de vocês, é o voto de vocês, tá? Então pensem muito bem nisso, tá bom? Mais alguma pergunta? Olha, outra também da Ana Beatriz, ela falou assim: o que seria melhor, concentrar esforços em diminuir consumo e produção de plástico ou limpar as praias? Os dois, tá? Porque eu acho que é um dependente do outro, tá bom? Porque lembra quando eu disse que o plástico ele é muito resistente? Então, por exemplo, não adianta, vamos supor, numa realidade bem utópica e bem feliz, todo mundo parou de jogar plástico nas praias. Mas esse plástico, ele é resistente, então ele vai permanecer naquele ambiente. Uma hora ou outra ele pode voltar para o oceano ou ele pode servir de alimento para os animais que estão ali. Então os processos de limpeza da praia também são importantes. Mas ao mesmo tempo, não adianta você fazer a limpeza se as pessoas vão continuar jogando lixo ali. É uma limpeza temporária. Então é os dois em conjunto, não adianta nenhum só mais, nem mais o outro, tá bom? Certo. Como remover os plásticos, visto que microplásticos, visto que mal conseguimos ver? Olha, é complicado, depende muito do ambiente, tá? E é muito difícil. Na prática, muito difícil mesmo. Principalmente em sedimento, porque dependendo do grão do sedimento, você pode ter um potencial de agregação e da forma do microplástico muito intenso. Então, até mesmo para nós que somos pesquisadores, a gente tem dificuldade até mesmo de ver ele, tá? Tem uma pesquisa muito legal que eu posso passar depois, que é mostrando justamente isso. Que a gente, como pesquisador, a gente tem uma certa predisposição para ver cores que são muito destoantes do sedimento. Por exemplo, o azul. É muito comum você ver azul, porque quando você olha o sedimento claro, o azul ele é irradiante. Mas se você sabe que muitos desses microplásticos eles vão vir por fragmentação, uma boa maneira de você atuar removendo é tirando o macro antes que ele se fragmente. Pode ser também, entendeu? É uma medida preventiva, mas na prática, até onde eu sei, não existe bem uma metodologia que exista para tirar o plástico todo da praia. Tá? É muito difícil, acho muito mesmo. Certo. Só antes de prosseguir aqui, a gente vai dar uma estendida para tentar responder todas as perguntas, mas eu queria perguntar se você poderia deixar aqui nos comentários o seu e-mail, até porque a gente tem muita gente aqui que está assistindo e não se inscreveu, então, caso surja alguma dúvida, a pessoa entra em contato com você. Outra pergunta aqui, você acha importante e viável que houvesse uma fiscalização em praias populares para que não descartem lixo na praia? Eu não só acho importante, eu acho importantíssimo, tá? E eu acho que é viável. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa de uma conscientização em outros ambientes, como escolas, principalmente, tá? Essa galerinha pequena que está nas escolas, as crianças, que elas vão conduzir o futuro daqui para frente.
E mesmo que a gente fiscalize e tenha aquele trabalho proibitivo, esse trabalho ele não vai ter tantos frutos se ele não for acompanhado de um trabalho também explicativo. Porque eu acho que não tem muita funcionalidade você proibir as pessoas apenas. Eu acho que você tem que conscientizar para que elas entendam. Aí você não vai precisar nem proibir, as pessoas vão continuar ali preservando sem precisar você ter uma ação proibitiva. Mas assim, eu acho que é viável e importante ter uma fiscalização melhor com essa questão de poluição nas praias também. Certo. Outra pergunta, também da Ana Beatriz. Para começar a trabalhar na área, é necessário especialização ou podemos começar como estagiários ainda na graduação? Este que vos fala, Beatriz, é um estagiário na graduação, tá bom? E você pode começar, você pode, eu acredito, eu não tenho certeza de te dizer se tem especializações nessa área, tá bom? Específica de microplástico, mas existem trabalhos com várias áreas, com várias outras temáticas, tá? Eu sei o curso de química, cursos de química, engenharia química, biologia, que é o meu caso, que trabalham com isso também, e muitas outras engenharias, engenharia sanitária, você tem esses trabalhos com isso, tá? Então é possível, desde que também, caso você tem que ver também se na sua região, na sua universidade, você tem essa disponibilidade disso aí. Você tem esse acesso a esse estágio, tá bom? Mas é possível sim, qualquer curso, não precisa exatamente de especialização. Eu mesmo, como eu disse a você, eu sou estagiário na graduação. Tá bom? Eu queria perguntar se alguém tem mais perguntas, se é isso aí mesmo. Agora é ou nunca, galera. Enquanto isso, eu vou passar alguns recados. Sim, eu. Ah, tá, pode falar. Opa. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Boa Vanessa. tarde. Quero parabenizá-los pela brilhante apresentação, a brilhante palestra. Foi, assim, de suma importância ouvir Lucas e Vitória falar sobre a importância da gente cuidar, né, do meio ambiente, da natureza e até mesmo da nossa saúde, né? Sim, sim. Com Então, certeza. a minha pergunta é sobre aqueles sacos de lixos que a gente compra no mercado e eventualmente em alguns eles dizem que é reciclado, reciclável, né? Aquele material, ele não traz danos ao meio ambiente ou à natureza, às pessoas e aos animais, ou é balela? Falando bem no popular. Olha, sim, eles continuam trazendo danos e, assim, mesmo que você tenha a estrutura do plástico como reciclável, nem sempre você tem na sua cidade, no seu estado, você tem trabalhos com isso. Você vai ter cooperativas que vão trabalhar fazendo esse trabalho de reciclagem. E ainda assim, existem uma série de sacolas que são biodegradáveis, sim, mas elas ainda apresentam um risco ao meio ambiente. Elas ainda são muito duráveis. A diferença é que elas são mais fáceis de ser recicladas, ou muitas vezes elas têm um material mais fácil de ser degradado no ambiente. Sobre isso aí, a gente tem uma pesquisa muito legal que está surgindo recentemente, que está criando sacolas de plástico com plástico biodegradável, vindo de bactérias. Então, um plástico que você joga, por acaso, né? Vamos imaginar que a pessoa jogou no meio ambiente e ele vai ser degradado naturalmente, como se fosse alimento. Ele vai ser dissolvido. Esse é um futuro que a gente tem, tá? Porque a gente sabe que não tem como evitar usar plástico. Vamos, tudo que a gente tem basicamente precisa de plástico. É impossível você pensar em muitas coisas que não tem plástico. Então, qual a alternativa que a gente está desenvolvendo? A utilização de plástico que não causa pelo menos um dano muito grande e ruim para o meio ambiente. Mas essas sacolas são úteis verdadeiramente se você tiver uma estrutura que vá trabalhar com elas para reciclar e reutilizar assim por diante. Você tem que ter uma estrutura para isso. Você tem que ter uma estrutura que vai arcar com isso, porque se não tiver, infelizmente, vai acabar não funcionando. A gente tem as aprovações de leis de lixões, tá? Que não existe mais lixão, não deveria existir mais lixão, já faz um tempo, mas aqui no Brasil ainda existe muito, né? Aqui na minha cidade mesmo, não tecnicamente não existe mais, mas eu não sei como é que estão fazendo o processo com eles, não sei. Mas assim, é sempre essa questão de que tem que ter uma
um trabalho posterior. Mesmo você descartando, tem que ter aquela ação pública que está trabalhando, financiar a cooperativa e de tudo isso para estar funcionando. Mas em comparação ao plástico normal, esse plástico é uma medida boa. Mas se ainda for para melhorar de vez, aquelas sacolas que a gente compra no supermercado, que dá para usar várias vezes. Tá certo? Certo. Obrigada. Certo, gente. Mais alguma pergunta? A gente está chegando no teto da apresentação, então é agora ou nunca, gente. É isso. Enquanto isso, eu vou passar aqui, né? Antes de finalizar, eu queria lançar uma informação inédita, que ainda não foi divulgada nas redes sociais, mas que o Lucas citou. Falei. Você já falou, mas tudo bem. Quarta-feira vai ter uma mesa de conversa. A gente vai contar também com a presença do Lucas, falando também da temática dos microplásticos, com uma startup chamada Magnetita, que vai trazer a temática dos microplásticos no ar, né? Enquanto o Lucas vai falar dos microplásticos na água, eles vão falar dos microplásticos no ar. Bem, o Lucas, vocês conheceram o trabalho todo maravilhoso, magnífico que ele faz. A equipe Magnetita, só dando um spoiler, eles desenvolveram uma solução para diminuir a quantidade de microplásticos no ar. Então, assim, muito, muito legal. E vocês são mais do que bem-vindos para participar. E outra coisa que eu queria dizer é que tem mais pessoas aqui do que as pessoas inscritas, o que é muito legal, na verdade, a gente gosta, mas só queria enfatizar, assim, que os certificados só vão ser emitidos para as pessoas que se inscreveram, ok? E lembrando de novo que para garantir o certificado, tem que ter 75% de presença nos eventos do Julho Sem Plástico, que vão até o dia 14 de agosto, ok? E mais uma coisa... para todos os inscritos, a gente vai enviar um formulário de feedback, onde vocês soltem o verbo lá para falar o que precisa melhorar, o que tá bom, o que tá péssimo, enfim. Sejam bem sinceros mesmos, até porque esse daqui é o nosso evento piloto. Então, qualquer crítica, por favor, falar. Enfim, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Mas, só para finalizar, o eu ali é a Bruna querendo falar alguma dúvida? Não entendi. Vamos ver se a Bruna tem alguma pergunta para a gente. Vamos ver. Mas, mesmo assim, já vou falar aqui, deixa eu ver. Ai, meu Deus, tem mais perguntas aqui, sim. A Camila Yuri, ela perguntou assim: é fato que os plásticos são encontrados em diversos lugares, mas gostaria de saber se existem evidências de plásticos, microplásticos, em permafrost. No gelo permafrost, aquele gelo permanente, né, que a gente encontra. Sei. No permafrost eu não sei te dizer, mas a gente tem alguns trabalhos que mostram a presença de microplásticos lá no Oceano Ártico, tá? Nas calotas polares, nos icebergs. Esse trabalho aí, eu ainda não li ele todo, estou sendo sincero com vocês, eu li uma parte dele, mas ainda estou para terminar ele, porque estou terminando de escrever o trabalho, né, para publicar, e aí é muita coisa, mas eu vou ver se eu posso enviar ele também, se você quiser. Você me manda no e-mail que eu te envio ele, tá bom? E ele fala justamente dessa presença de microplástico lá no Oceano Ártico. Então, no permafrost eu acho um pouco difícil de ter, pela questão da própria constituição do permafrost, mas eu te digo que a gente encontra microplástico em calota polar, lá no Ártico. E a gente encontra microplástico no deserto também, tá? No deserto que você pode achar que não tem ninguém, mas tem microplástico no deserto, tá bom? Beleza, eu acho que é isso, né? Enfim, eu queria falar que hoje ainda vai sair o post com o formulário de inscrição nas nossas redes sociais para o próximo evento, que vai ser na quarta-feira, dia 29, às 6 horas, com a mesa redonda, mesa de conversas com o Lucas e a equipe Magnetita. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Se gostaram de mim,